nós vamos falar de saúde porque nos últimos dias vários casos de meningite foram registrados no estado. E aí surgiram várias dúvidas. Por isso, aqui comigo hoje no estúdio está o neurologista Luciano Nogueira para falar um pouquinho mais sobre essa doença. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Vanessa. Bom dia. Então, a meningite ela pode ser transmitida através do quê? E quem, necessariamente, qual que é o grupo de risco? Criança, idoso, adulto, todo mundo pode contrair a doença? O grupo de risco principal são as crianças com menos de 5 anos. A gente sabe que crianças e adolescentes podem ter mais chance de ter a doença. É uma doença transmitida especialmente pelo espirro, pela tosse e pelo contato das mãos. Então, é muito importante quando a pessoa for tossir, ela tossir no antebraço e não na mão, porque a gente costuma cumprimentar as pessoas e aí vai transmitindo mais essa doença. Mas é importante entender que a boa parte da população, cerca de 25% das crianças e dos adolescentes, tem essas bactérias na sua própria garganta e elas estão ali convivendo com a pessoa sem nenhum maior problema. Um dia, em determinado momento, cai a imunidade e essa bactéria entra em ação e pode, muitas vezes, se a pessoa tiver alguma falha do sistema imunológico, vir a ter uma meningite, que é essa bactéria ou esse vírus chegar até as meninges, que são essas membranas que protegem o cérebro e a medula. E aí vai inflamar as meninges, né, ocasionando os sintomas da doença. Mas e como diferenciar, por exemplo, você falava dos sintomas que são parecidos com uma gripe, só que como diferenciar de uma gripe comum, por exemplo, onde a gente fica debilitado também, com febre, com tosse, qual que é a diferença? Na fase bem inicial pode ser difícil de diferenciar, isso acaba gerando muita preocupação. Mas quando a gente tem uma criança, né, ou um idoso que tem febre muito alta e muita dor de cabeça, com rigidez de nuca, ou seja, às vezes com dificuldade de tocar o queixo no peito, esse é um sintoma bem clássico da meningite. Em casos mais graves, podem ocorrer vômitos, de vômitos em jato, que a pessoa vomita até o que quase não tem mais no estômago, vômitos muito intensos. Mas é importante ficar atento porque tem um tipo de meningite, que é a meningite meningocócica, que muitas vezes ela tem uma rapidez de desenvolvimento dos sintomas que é assustador. E nesse caso, as mães, principalmente, os pais, têm que ficar atentos nas crianças em manchas no corpo. Então, se essas crianças tiverem febre, dor de cabeça e manchas no corpo, elas devem ser imediatamente levadas à emergência ou pronto atendimento. Porque essas manchas são manchas vermelhas ou pontos vermelhos no corpo, indicam que pode ser a meningite meningocócica e às vezes o ciclo fatal dessa doença é em 24 horas. E daí a intervenção tem que ser imediata. É muito sério. É muito sério. Caso aconteça em alguma, a gente já viu no sul do estado, por exemplo, também, em relação a adolescentes que estudavam na sala de aula, depois disso a sala de aula acabou, as aulas foram suspensas por 1 ou 2 dias, enfim. Isso é indicado? O que fazer? Se tem alguém que contraiu essa doença, contraiu a meningite, está ali no convívio com as pessoas, foi descoberto, esse local tem que ficar livre por algum tempo para sair, digamos assim, esse vírus? Como é que faz? Como é que proceder num caso como esse? Depende do tipo de meningite. A gente tem vários tipos de meningite. As principais infecciosas são as meningites por bactéria, as meningites por vírus e as meningites tuberculosas. As meningites por vírus, muitas vezes não precisam de isolamento. As meningites tuberculosas depende muito de caso a caso, depende do tempo da doença. Agora, quando a gente está falando em contaminação e está falando nesses surtos de outono e inverno, quase sempre a gente está falando de meningite bacteriana. Então, se a gente tiver uma meningite bacteriana, que são normalmente por hemófilo, que é um pouco mais leve, pneumococo, que já é mais grave, e a meningocócica, que além de grave pode ser muito rápida, nesses casos é importante o isolamento da pessoa, porque aí evitam os maiores surtos. Agora, é importante lembrar também a população, tranquilizar, de que a gente, nesse momento, não está tendo um surto acima do esperado para essa época do ano. As meningites bacterianas aumentam no outono e no inverno, e as meningites virais aumentam na primavera e no verão. E isso acontece todos os anos. E sempre é um pouco assustador, porque a gente vê crianças vindo a óbito, porque cerca de 10 a 20% das crianças com meningite meningocócica e meningite pneumocócica vão acabar, infelizmente, falecendo. Porque é muito grave, né? É muito como você grave. falou. Então, fica atento aí aos sintomas, quem tem criança, os idosos também, como você falou, que são os grupos de risco, ter muito cuidado com esses sintomas e procurar um médico urgentemente, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação, um bom dia para você. Bom dia também. Obrigada.